Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Cidade arborizada, com largas avenidas, onde é possível observar a linha do horizonte ao fundo de qualquer paisagem. Mas como é se locomover pela cidade? Como são suas ruas, avenidas, ciclovias? Você prefere ir de um lugar para o outro, a pé, de ônibus, de bicicleta, de carro? É sobre isso que vamos falar hoje. Mobilidade urbana é o tema desse programa. Harmonizar os movimentos de pessoas e bens pela cidade com agilidade, eficiência, conforto e segurança não é tarefa fácil. Assim, a mobilidade urbana se torna um dos principais desafios das grandes cidades, envolvendo diversos indicadores, como estrutura viária, quantidade de veículos, transporte público, calçadas e sinalização. Em Campo Grande, o tema é pertinente. A cidade cresceu, deixou de ser uma pacata cidade interiorana e já alcança dimensões de uma grande metrópole. Com isso, os problemas na mobilidade começam a afetar o dia a dia da população. São mais de 800 mil habitantes. A cidade conta com uma malha viária de cerca de 4 mil quilômetros, por onde circulam 450 mil veículos. Eu acho que o fluxo de carros aumentaram, então está tendo congestionamento, então está difícil mesmo. O trânsito aqui está muito complicado porque tem motorista que não respeita, né? Então está complicado demais. O grande é bom dirigir, não tem problema. O pessoal aqui é doido, não tem educação, só falta educação no trânsito, mas para dirigir é legal. O carro foi uma resposta eficaz para que as pessoas pudessem ter autonomia e se locomover com facilidade. As vendas não param de crescer. São cerca de 10 mil novos veículos nas cidades brasileiras a cada dia. Se por um lado o carro facilita o transporte individual, por outro, congestiona as vias públicas e aumenta as emissões de gases poluentes. Em Campo Grande, são quase um veículo para cada 2 moradores. Uma frota que só cresce. São quase 30 mil novos veículos a cada ano nas ruas da capital. Em diversos pontos da cidade, é possível presenciar congestionamentos no início da manhã e no final da tarde. Dirigir exige paciência. Uma boa alternativa para diminuir o fluxo de carros é incentivar a população a usar o transporte público. Mas será que andar de ônibus em Campo Grande é uma boa opção? O transporte coletivo conta com uma frota de 500 ônibus, que operam em 150 linhas e 10 terminais. Cerca de 30% da população de Campo Grande usa o transporte público diariamente. São quase 300 mil passageiros todos os dias. Há 10 anos, esse número era 20% maior. Com a facilidade de linhas de crédito para a compra de carros e motos, muita gente deixou de usar os coletivos. Isso porque o transporte público, segundo os próprios passageiros, tem muitos problemas. É demorado, os motoristas também não têm respeito com a gente. Parece que você está pedindo uma carona, não parece que você está pagando uma condução. Falta mais ônibus, que às vezes a gente pega muito lotado. Se desce no centro da cidade, você já não consegue sentar. E vai muito apertado. Você vê pessoas com deficiência, o motorista tratando mal, ônibus super lotado. Os passageiros reclamam do preço da tarifa. Preço lá em cima, né? Mas pode melhorar bastante, né? Outro problema é a lentidão. Segundo estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômico Aplicado, IPEA, essa é a principal reclamação do brasileiro que usa o transporte público. Eu demoro 2 horas de casa no meu trabalho. 2 para ir, 2 para voltar. Eu pego 8 ônibus por dia. Hoje, vindo, fiquei 1h50. Com a má qualidade do transporte público, o que se vê é o crescimento do número de motos circulando pelas ruas. Em Campo Grande, são cerca de 130 mil. Quase 1/3 delas fazem o transporte de passageiros. O que falta aqui é o seguinte, as ruas. Entendeu?
tem uns lugares que as ruas são muito ruins mesmo, entendeu? Muito ruim, muito buraco, muito... Não é tanto questão de buraco, ondulações. Pra gente que anda de moto, isso daí é um problema. Você tem que sair de uma faixa para outra, ou simplesmente fazer algum movimento rápido, entendeu? E sinalização. É só aqui no centro, porque sair um pouquinho do centro já não tem sinalização direito. E quando tem, não respeita. A bicicleta é um outro meio de transporte que vem ganhando espaço. A preocupação com o meio ambiente e os cuidados com a saúde faz com que ela tenha cada vez mais adeptos. Um dos fatores que inibe o uso da bicicleta é a insegurança, já que é o veículo mais frágil do trânsito. Em 2012, foram 322 acidentes nas ruas da capital envolvendo bicicleta. 6 ciclistas morreram. A construção de locais apropriados é uma saída para minimizar os riscos de atropelamentos. Em Campo Grande, são quase 80 quilômetros de ciclovias. Ela está caminhando para melhorar, ela poderia ser melhor, porque ela está se tornando uma mega cidade, então ela tem que evoluir cada vez mais, fazer muito mais vias ciclistas para o ciclismo e melhorar a sinalização. Não importa se você se locomove de ônibus, de carro, de bicicleta. Em algum momento do dia, você também é pedestre. Segundo o IBGE, mais de 30% das viagens diárias do país são feitas a pé. Andar, além de ser mais econômico e saudável, é uma boa forma de interagir com a cidade. Mas qual será a posição do pedestre no trânsito? O Código de Trânsito dá prioridade aos pedestres, mas isso nem sempre é respeitado. São mais de 300 atropelamentos por ano em Campo Grande. Em 2012, 17 pessoas morreram atropeladas nas ruas da cidade. Para reverter a situação, foi implantada a campanha Pedestre Eu Cuido. Já foram realizadas várias etapas do projeto. O objetivo é o respeito dos motoristas com relação aos pedestres e a atenção dos pedestres ao atravessar a via. Mas os resultados devem vir a longo prazo. Mudar um hábito, um costume, leva tempo. Precisa ter mais conscientização do próprio pedestre, né? E também dos motoristas. Porque às vezes, quantas vezes eu tentei atravessar na faixa do pedestre e os motoristas não respeitam. As pessoas elas estão começando a entender o que é a dinâmica do trânsito, né? E o porquê o pedestre tem a preferência na travessia de uma via pública. Primeiramente por ser a parte mais frágil do trânsito. Então ele se sobressai diante dos veículos automotores. E por outro lado, os condutores eles estão começando a entender isso daí. Para os portadores de necessidades especiais, as condições de acessibilidade são ainda mais específicas para garantir a sua segurança. Para mim tá tudo bem, porque eu vou sempre acompanhada, né? Agora sozinha é meio difícil, mas acompanhada dá tudo certo. Qual o maior problema que você encontra assim, dentro das calçadas que mais prejudica para você poder se locomover? Acho que a calçada quebrada, o piso tátil que fazem no local errado, que às vezes faz e vai parar num poste, numa árvore, não fazem no lugar certo que tem que ser feito. Outro fator que influencia diretamente na questão da mobilidade são os acidentes de trânsito. Em Campo Grande, os índices são altos. Segundo o Detran, foram mais de 12 mil acidentes no ano passado, com 8 mil vítimas. 55 pessoas morreram. O maior índice são com as motos. Em 2012, foram 4.500 acidentes. 34 motociclistas morreram. O local onde mais acontece acidentes é o centro da cidade. A Avenida Afonso Pena é a via mais crítica. A infração mais cometida é a alta velocidade. Campo Grande, nós infelizmente, nós galgamos aí nós estamos entre as 10 capitais com trânsito mais violento do país. Infelizmente, essa é uma triste realidade para o nosso município e para o nosso estado. Mas nós ainda temos que aprender muito com relação ao trânsito, principalmente no que diz respeito à educação para o trânsito, à segurança viária, ao respeito aos usuários das vias. Mas se continuarmos com esses investimentos na área da educação, principalmente trabalhando como tema transversal nas escolas,
do ensino fundamental, do ensino médio, eu acredito que a médio prazo nós teremos uma outra realidade dentro do nosso município. Uma das formas de se evitar a concentração de pessoas e carros é o investimento em serviço e infraestrutura nos bairros. Se as pessoas têm tudo o que elas precisam perto de casa, isso evita com que elas venham com frequência para o centro da cidade. Um bom exemplo de um bairro estruturado são as Moreninhas, localizado a 15 quilômetros do centro de Campo Grande. Com cerca de 70 mil habitantes, é considerado uma cidade dentro da capital. Alguns moradores chegam a passar meses sem sair do local. Eu já fiquei até 3 meses sem ir ao centro. Eu gosto muito daqui deste bairro, porque aqui nós temos tudo, né? Às vezes nós precisamos sair daqui, nos deslocar daqui para lá para o centro, né? Campo Grande foi selecionado pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e deve receber cerca de 300 milhões que serão investidos na mobilidade urbana. Estão previstos recapeamento de vias, reforma de calçadas, construção de terminais, implantação de corredores exclusivos para o transporte público, implantação de viadutos. Tudo isso deve melhorar o trânsito da cidade.